colaborador de nível especialista, está 100% home office e não responde com agilidade. O que fazer? Essa foi uma das perguntas que eu recebi lá no meu Instagram, dentro de uma caixinha que eu abri, e eu quero trazer aqui todas as camadas que eu consigo enxergar de por que isso está acontecendo, como evitar, de quem é a responsabilidade, né, sobre essa resposta, se realmente precisa de uma resposta com agilidade e assim por diante ao longo desse vídeo, tá? Mas antes, se você ainda não me conhece, meu nome é Aline Decker, eu sou fundadora da Escola da Líder Autêntica, a Ela, e mentora de liderança para mulheres. Pra gente começar esse vídeo, eu preciso trazer um ponto de vista que é bem importante, que é toda vez que a gente vai aplicar um feedback para alguém, a gente precisa, no mínimo, olhar para aquilo e entender onde que está o problema, qual que é a causa daquele problema. Então, uma reflexão, você não vai criar uma conclusão, não vai fazer um julgamento absurdo a respeito disso. Só que assim, por que é importante fazer isso? Para entender se às vezes você tem parcela de responsabilidade nisso, se provavelmente faltou alguma informação para outro colaborador, quem são as pessoas envolvidas para que isso tenha acontecido, e é por isso que o feedback é sempre uma conversa. Então, na hora que acontece uma situação, quando você vai falar com a pessoa, você sempre pergunta o que aconteceu, o que houve para que essa situação tenha acontecido, né? O que levou a acontecer X coisa. Por exemplo, nesse caso da pessoa não estar respondendo com agilidade, eu posso perguntar para ela o que aconteceu. Eu tô falando isso para pegar esse exemplo no ICRU, mas depois eu vou falar um pouco mais sobre a respeito de responder com agilidade ou não quando a gente tá falando do trabalho remoto, tá? Mas essa é a primeira coisa. Por quê? Se a gente não reflete primeiro de quem é a parcela de responsabilidade ou quais são as divisões, né, de parcela de responsabilidade a respeito dessa situação que acabou acontecendo, desse erro que acabou acontecendo, a gente corre o risco de fazer um papel de trouxa enquanto líder. O que eu tô querendo dizer com papel de trouxa é cobrar alguma coisa daquela pessoa, sendo que na verdade a responsabilidade era minha de ter feito algo, de ter antecipado ou de ter dado mais clareza ou coisas nesse sentido. Então é muito importante essa reflexão antes. Essa reflexão vai nortear um outro ponto de vista que eu vou trazer daqui a pouco, mas agora vamos falar sobre essa questão de trabalho remoto. Trabalho remoto, gente, tem uma... Acho que as pessoas, os gestores, as líderes e tudo mais, têm tanta dificuldade com o trabalho remoto, justamente pela necessidade que a gente tem de controle. Eu não tô aqui nem falando de um controle de microgerenciamento, de ser algo assim, meu Deus, que pessoa que tá ali querendo saber no detalhe tudo que tá acontecendo. Eu não tô falando nesse ponto de vista, não. Tô falando no ponto de vista, tipo, ter clareza do que as pessoas estão fazendo. No trabalho presencial, eu sei quando a pessoa levantou e foi pro banheiro, eu sei quando ela foi pegar água, eu sei quando ela tá 100% focada, eu sei quando ela tá mexendo no celular, eu sei quando ela tá chateada com alguma coisa e ela acaba escolhendo ir pra copa pra dar uma desopilada. Eu consigo ver essas coisas acontecendo. No trabalho remoto, não. Eu não consigo ver tudo o que tá acontecendo. Mas as pessoas que estão trabalhando em casa ou em algum outro espaço, elas também têm a necessidade de ir para o banheiro, de pegar água, de ficar chateada com alguma coisa e dar uma desopilada, de ficar 100% focada ao ponto de não ficar se distraindo fazendo outras coisas. Essas pessoas que trabalham em casa, elas também vivem coisas muito parecidas que o presencial vive, só que a grande diferença é que as lideranças não estão vendo o que está acontecendo e por esse motivo acaba gerando um monte de fanfic, vou chamar assim, na cabeça sobre o que a pessoa pode estar fazendo. É muito comum as pessoas olharem e pensarem, ai não, deve estar com trabalho freelancer, deve estar com side job e tudo mais, mas nem sempre é essa a situação, tá? Quando a pessoa ela ou não responde com agilidade e tudo mais. Então, uma primeira coisa que é importante de falar é que, antes de qualquer coisa, tirando casos em que você tem um time que é um time de atendimento ao cliente, um time comercial e tudo mais, que realmente precisa de agilidade na resposta, agilidade em estar ali se comunicando, trocando, enfim, porque realmente é o que a atuação dessa pessoa está pedindo, né? Tirando esses casos, e vão ter outros setores também, tá? Eu só mencionei aqui os mais que vieram mais frescos na minha mente. Tirando essas situações, você precisa se perguntar: esse colaborador realmente precisa me responder com agilidade? Se sim, por quê? Tem que ter uma justificativa plausível, tá? E aí uma coisa que é muito importante de separar é separar o que é urgente, que realmente é urgente, e separar aquilo que você gostaria que fosse feito naquele momento que você tá solicitando. São coisas diferentes. Aquilo que realmente é urgente, tipo assim, tem que ser feito agora, vão ter dois cenários ainda além desse, que é o cenário de completamente imprevisto, nem sabia que isso tinha surgido e acabou de surgir agora, a gente tem que resolver isso agora. E tem a situação que ela é muito mais comum, que é a gente já
sabia que aquilo ali ia acontecer, já estava previsto, por algum motivo aquela demanda não foi passada, ou alguém atrasou em algum momento e não comunicou, enfim, e aquilo ali acabou se tornando urgente. Então, a gente precisa separar, porque quando for esse caso, eu não posso chegar e aplicar um feedback para um colaborador exigindo dele que ele, mas você não me entregou aqui no prazo que a gente combinou. Mas espera aí, se a gente for olhar toda a cadeia que aconteceu antes, tiveram outros erros que aconteceram, que eu preciso tratar cada um deles. Eu não posso simplesmente culpar a ponta aqui dessa ação que deveria ser entregue, essa tarefa que deveria ser entregue, e dizer que toda a responsabilidade dela, sendo que teve toda uma cascata aqui de problemas. Só que, claro, até sobre isso, uma coisa que eu recomendo é que você vá treinando as pessoas da sua equipe para que elas tenham autonomia também para aplicar feedback, se alinhar uns com os outros e não ficar sempre esperando que você resolva todos os desafios, até porque a gente tem que desenvolver os colaboradores, desenvolver a comunicação deles, desenvolver esse espírito de coragem para dar feedback e tudo mais. Só que é muito importante você treinar eles antes disso, não simplesmente jogar na fogueira e falar assim, te vira e vai lá e resolve. Não, é importante você ir resolvendo, até porque quando você para chamar uma pessoa que tá na ponta de uma tarefa e essa pessoa ela foi treinada, né, para resolver conflitos e tudo mais, você pergunta para ela o que houve, geralmente a resposta que essa pessoa traz é, olha, aconteceu tal problema ao longo da jornada, mas eu conversei com a pessoa, ela me avisou disso, me avisou daquilo, a gente se reorganizou, replanejou e tudo mais, e é por isso que aconteceu tal problema, mas ele já foi resolvido, que a pessoa ela já foi atrás de resolver todas as questões ali que tiveram problema. Então esse é o primeiro cenário quando as coisas são realmente urgentes. Agora o segundo cenário é que às vezes você só quer que aquela resposta venha na velocidade que você gostaria porque é conveniente para você. Isso inclusive foi uma abordagem que eu já tive com as pessoas da minha equipe trabalhando no presencial, inclusive, tipo assim, gente, a gente precisa diminuir as interrupções com as pessoas. Então, sempre que você precisar conversar com alguém, ou a gente vê se você já tem aquela informação, eu preciso que você olhe primeiro, pense, eu já tenho essa informação, eu só tô querendo confirmar ela. Porque às vezes as pessoas, elas, tipo assim, interrompem só pra interromper, tipo, onde é que tá tal coisa? Pô, ela sabe que tá na pasta tal, mas ela interrompe porque sabe que aquela outra pessoa vai ter uma resposta mais na ponta da língua e ela tá com preguiça de procurar. Então, esse foi um elemento que eu fiz. Primeiro, verifica, você já tem todas as informações, você sabe? Não tem, realmente tá faltando informação. Aí eu preciso que você se pergunte, você precisa dessa informação realmente agora? Ou você pode pedir essa informação, fazer alguma outra demanda, e enquanto você faz essa outra demanda, essa pessoa vai buscar a informação que você precisa e depois você segue sua vida fazendo aquilo. É importante você se perguntar disso. Porque essa ansiedade de querer a resposta na hora, beleza, ela é conveniente pra você. Só que às vezes, muitas vezes, ela é pura ansiedade que eu vou tirar outra pessoa do foco, vou tirar outra pessoa do fluxo dela de trabalho ali, pra poder satisfazer uma necessidade minha, sendo que não tinha necessidade. E esse alinhamento que eu fiz com o time na época sobre interrupções era realmente no ponto de vista de, tipo, parar e chamar a pessoa fisicamente mesmo e tirar ela do foco do que ela tava fazendo. E um dos treinos que a gente fez foi começar a ter uma comunicação cada vez mais assíncrona, que é, eu mando a mensagem e aguardo a pessoa no momento mais oportuno para ela que ela me responda, sempre analisando criticamente aqueles cenários que eu trouxe, né, se realmente é urgente, não é, e assim por diante. E aí, por que eu fiz toda essa introdução aqui, tá? Porque assim, quando a gente tá olhando pro trabalho remoto, a pessoa, ela pode estar fazendo outra coisa? Ela pode. Ela pode estar fazendo um side job? Ela pode. Mas às vezes ela pode estar só focada. Às vezes ela só levantou e foi no banheiro porque ela precisava no banheiro. Necessidade fisiológica. Às vezes ela só tá respirando um pouco pra ela voltar e focar de novo. E essa necessidade de fazer com que as pessoas respondam sempre rápido, se realmente não existe um porquê a pessoa fazer isso, você pode ficar tirando e interrompendo essa pessoa o tempo todo, porque ela tem que ficar sempre lembrando de olhar a ferramenta de comunicação da empresa, ou seja, ela sempre tem que estar saindo do foco dela para poder ver se tem alguma mensagem, saindo do foco para ver se tem alguma mensagem. Isso quando a rotina da pessoa necessita de foco. Tem pessoas que têm uma rotina que é bastante chaveada, né? Ou seja, ela fica fazendo várias tarefas diferentes ao longo do tempo, ao longo do dia. Talvez para essa pessoa não seja tão difícil ela ficar fazendo esses momentos de ficar olhando se tem mensagem ou não tem. Agora, tem pessoas que, por exemplo, editor de vídeo, que precisa parar, focar e editar um vídeo de uma maneira concentrada, porque senão não vai entregar tudo que tem que ser feito no tempo que foi estabelecido, e assim por diante. Se essa pessoa ficar o tempo todo parando para responder alguma coisa, quando ela volta, ela fala, de onde que eu parei mesmo? Putz, eu vou ter que reassistir essa parte aqui para lembrar o que eu tava fazendo. Você entende que a produtividade dessa pessoa, ela fica prejudicada? Então, é muito importante a gente se perguntar primeiro, eu realmente preciso dessa informação com urgência? Se sim, eu vou chamar a pessoa para conversar e a gente vai estabelecer algum tipo de acordo, algum tipo de forma para que essas mensagens sejam respondidas com mais urgência, mas sempre munido do porquê. Segundo ponto, é realmente urgente ou eu não me antecipei e passei aquela demanda com a antecedência que era necessária? Porque eu, enquanto líder, eu preciso ser racional e entender de quem é a responsabilidade para esse problema que aconteceu. Segunda coisa, realmente é urgente
ou eu só quero essa resposta na hora, né? A gente tá indo no nível de urgente de várias esferas aqui, né? Porque é muito importante a gente prestar atenção em tudo isso. Como eu falei antes, é urgente porque é urgente mesmo, é urgente porque eu não fui antecipada com aquela demanda que precisava ser feito antes. Agora, uma situação é urgente mesmo ou se eu só quero essa resposta rápido? Ou é urgente mesmo porque, cara, se não for feito agora vai dar merda com o cliente, vai acontecer alguma coisa. Então a gente precisa olhar para todos esses cenários. E assim, eu vou dizer, eu vou pegar uma estatística aqui que vem do meu nervosa da minha cabeça total, mas a maioria dos casos, gente, a maioria dos casos é uma questão de ansiedade própria. E quando a gente tá falando de trabalho remoto, gente, eu recebi até uma outra pergunta que falava assim, mas Aline, eu tenho uma colaboradora que trabalha no trabalho remoto, né? Ela trabalha full home office e eu tenho quase certeza que ela tem feito terapia no horário de trabalho. Como lidar com isso? Eu sinto que, assim, quando a gente começa a entrar nesses tópicos em que a gente não tem como provar, não tem 100% de certeza, não tem realmente como a gente entrar nesse discurso. E assim, se a gente realmente quiser entrar nesse cabo de guerra, a gente vai lidar com situações muito delicadas, porque o nosso teto fica cada vez mais de vidro com isso, tá? Mas o que eu sempre recomendo que seja feito? Cobre a pessoa pelas entregas dela. Se você acredita que ela tá ociosa, dê mais demanda. E aí vai acompanhando, vai realmente analisando, vendo como é que tá o nível de entrega, vendo o que ela tem conseguido entregar e assim por diante. Mas não simplesmente fique querendo monitorar a vida daquela pessoa. Justamente porque no trabalho presencial as coisas acontecem também, sabe? Então é muito importante a gente pensar com racionalidade a respeito disso. Se você realmente desconfia, esse inclusive é um princípio do trabalho remoto. Controle menos os horários e mais as tarefas que a pessoa precisa entregar, mais as demandas. Então esse é um ponto muito importante. Faça a gestão do que a pessoa está executando, entregando, no nível da qualidade, se está esperado ou não, se está dentro do prazo ou não está, e assim por diante, do que ficar exigindo da pessoa que ela cumpra as 8 horas diárias e assim por diante, porque isso, assim, além de totalmente contra quando a gente olha para esse princípio remoto, que é justamente uma certa de uma liberdade, a gente entra num cabo de guerra que é uma perda de tempo enquanto líder e provavelmente a gente vai deixar de fazer coisas que são mais importantes do que isso quando a gente olha para o papel de líder, tá? Dito tudo isso, é importante que você se prepare para ser líder de um time remoto, caso você nunca tenha tido assim, essa experiência. Não é a mesma coisa que liderar um time presencial. Inclusive, time híbrido também não é a mesma coisa, porque é muito comum haver predileção para as pessoas do time presencial, justamente porque você tá vendo elas. Isso é muito comum de acontecer. Então, assim, você precisa se preparar, precisa conhecer de ferramentas, precisa estudar, precisa entender como gerir no home office. Claro que tem princípios da liderança que cabem tanto no presencial quanto no remoto, assim como no híbrido, mas tem rotinas e formas de gerir no trabalho remoto que são praticamente exclusivas do trabalho remoto. Só que se as pessoas aprendessem esses princípios e levassem para o trabalho presencial também, muito provavelmente a gente teria uma gestão muito mais eficiente. O que a gente iria estar se preocupando muito mais com as demandas, com as entregas, com os prazos, com a qualidade e não tanto com pequenos detalhes daquilo que a pessoa está fazendo ou não. Claro que levando sempre em consideração todo o comportamento e tudo mais que ela tem, né? Até porque isso envolve uma questão de cultura, envolve valores e tudo mais, então isso tudo é muito importante. Só que às vezes a gente fica se preocupando com coisas muito pequenas e deixa de fazer o nosso trabalho de líder. Como eu tinha comentado, essa foi uma pergunta que eu recebi numa caixinha de perguntas, eu acabei postando a resposta lá no meu feed também no Instagram e aí vieram alguns comentários que são bem interessantes que eu queria até trazer aqui pra vocês. Essa é uma neura minha, mas eu ficava pensando, se não está respondendo, será que está trabalhando? Com o tempo eu ressignifiquei isso. Comecei a pensar, o trabalho está sendo entregue dentro do prazo e com a qualidade? Então é isso que pra mim importa. Aqui essa pessoa ela foi no detalhe mesmo da essência do que eu tô buscando transmitir ao longo desse vídeo, tá? E aí teve um comentário assim, isso sem contar o aspecto de que muitas vezes essa demanda por responder com agilidade no home office diz menos a respeito da resposta em si e mais a necessidade de controlar o empregado, exigindo disponibilidade imediata para garantir que ele está trabalhando. E assim, muitas vezes atrapalhando o trabalho. Concordo completamente com esse comentário, tá? Tem um comentário aqui bem interessante também que ela falou assim, eu sempre penso que a falta de planejamento do outro não é a minha prioridade. Às vezes você está em uma linha de raciocínio e a pessoa simplesmente quebra totalmente porque não sabe esperar. Esse é o ponto que eu trouxe sobre evitar interrupções e se perguntar se aquilo realmente é urgente ou se é conveniente para você ter aquela resposta na hora, sabe? Porque justamente você pode quebrar completamente o fluxo da outra pessoa que está trabalhando com você e ela levar um tempo para voltar para aquela linha de raciocínio porque você interrompeu ela no momento que não tinha necessidade de interromper. E aqui tem um comentário muito interessante também que foi feito que ele falou assim, faça uma pergunta, o que é uma resposta com agilidade? 1 minuto ou 1 hora? Esse é um ponto muito importante quando a gente pensa na especificidade da comunicação. Inclusive, é um dos vídeos que eu já fiz aqui no YouTube,
que eu vou deixar aqui o card, que é sobre clareza na comunicação, tá? Quando eu falo da palavra de ouro na liderança, que é clareza, eu abordo bastante esse quesito de especificidade. Quando eu quero que a pessoa atenda uma determinada produtividade, é quanto? Qual que é o esperado? Quanto tempo que eu tenho que entregar? Quantas coisas eu preciso entregar num determinado tempo? Preciso ter números tangíveis, né? Aqui nesse caso é a mesma coisa. O que é responder com agilidade? Ele espera que eu responda realmente assim em poucos minutos? Espera que a cada 1 hora eu pare e responda todas as mensagens? O que é esperado de fato de agilidade? Porque talvez dentro de 1 hora a pessoa ela consiga ter momentos de foco bem interessante, utilizando até a metodologia Pomodoro, por exemplo, e ela consegue ficar ali focada por 50 minutos, 10 minutinhos ela vai lá, dá uma olhada, vai ter alguma mensagem, respira, dá uma caminhada, vai no banheiro, pega uma água, depois volta e foca de novo. Aí a gente consegue começar a entrar no meio termo e muitas vezes esse acordo pode partir do próprio colaborador, né? De apresentar para o líder qual que é a questão, por que não estava respondendo, se era por causa de foco e tudo mais, e entrar aí no acordo e pensar numa solução em conjunto. Se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, clica aqui no botão de se inscrever e ative o sininho também, porque toda semana tem um vídeo novo aqui. E me siga também nas outras redes sociais. Vou deixar o link aqui abaixo também. Caso você se sinta perdida na sua liderança, tanto como atuar com o seu time, ferramentas de feedback, como contratar, como demitir, como fazer um plano de carreira e assim por diante, eu tenho uma formação que ela é como se fosse um manual, tá? Que é a formação de liderança para mulheres. Vou deixar o link aqui na descrição também para você saber mais informações. Um beijo e te vejo no próximo vídeo.